Excuse me, sir. Are you American? Yes, miss. I'm American. And you? I am not American. I'm Brazilian. Oh, you're Brazilian. But you understand English very well. Do you speak Portuguese? I'm sorry. I don't understand Portuguese. Okay. Where is East 52nd Street, please? It's here. Great. Thank you. Excuse me, sir. Are you American? Yes, miss. I'm American. And you? I am not American. I'm Brazilian. Oh, you're Brazilian. But you understand English very well. Do you speak Portuguese? I'm sorry. I don't understand Portuguese. Okay. Where is East 52nd Street, please? It's here. Great. Thank you. Excuse me, sir. Are you American? Yes, miss. I'm American. And you? I am not American. I'm Brazilian. Oh, you're Brazilian. But you understand English very well. Do you speak Portuguese? I'm sorry. I don't understand Portuguese. Okay. Where is East 52nd Street, please? It's here. Great. Thank you. Excuse me, sir. Are you American? Yes, miss. I'm American. And you? I am not American. I'm Brazilian. Oh, you're Brazilian. But you understand English very well. Do you speak Portuguese? I'm sorry. I don't understand Portuguese. Okay. Where is East 52nd Street, please? It's here. Great. Thank you. Seja bem-vindo à Lesson 4, lição 4, os tópicos de hoje, revisão das primeiras 3 lições, níveis de comunicação e o que nós queremos dizer com isso. Nós vamos falar muito de contrações, reduções e linking sounds e por que essas coisas são importantes na comunicação de inglês. Vamos falar de perguntas de confirmação, como pedir informações e números ordinais. Muitas coisas que nós vamos ver hoje. Não esqueça de assistir até o final para ver todo o conteúdo e depois fazer o quiz. Let's practice. Vamos praticar algumas coisas que nós vimos nas primeiras 3 lições. Número 1. Como se diz, olá, senhor. Número 2, como se diz, até logo. Três, como você está? 4, bem, obrigado. E você? E 5, eu não entendo inglês. Então tá, os primeiros 5. 1. Olá, senhor. Hello, sir. 2. Até logo. Pode ser see you later, ou pode ser só bye, ou goodbye. See you later, literalmente, é te vejo mais tarde, mas pode ser usado para até logo. 3. Como você está? How are you? 4. Bem, obrigado. E você? Fine, thanks. And you? 5. Eu não entendo inglês. I don't understand English. Ou I don't understand English. Se você usar o don't, que é usado muito pelos norte-americanos.
Mais prática. Let's practice. Vamos praticar. 6. Você entende muito bem. 7. Você é brasileiro? 8. Você não é americano. 9. Eu não sou brasileiro. 10. De onde você é? Lembrando que cada vez é para você traduzir em inglês. Você pode escrever para corrigir depois, mas tenha certeza que você vai falar primeiro e daí escrever depois. Isso é um curso de conversação para ajudar na conversação. Corrigindo. 6. Você entende muito bem. You understand very well. 7. Você é brasileiro? Are you Brazilian? 8. Você não é americano. You're not American. 9. Eu não sou brasileiro. I'm not Brazilian. 10. De onde você é? Where are you from? Em nossa teoria de comunicação, tem 3 níveis. Tem como todos nós nascemos, que é o não entendido. Isso, claro, é o jeito mais fácil, não entendido. 2, nós atingimos um nível de entendido que soa como estrangeiro. É aquelas pessoas que são óbvias que são estrangeiro. Eu falo português mais de 20 anos, mas eu sou como estrangeiro. Agora, 3, o entendido que soa menos como estrangeiro possível. Então, minha esperança é que depois de mais de 20 anos, que eu sou menos como estrangeiro hoje do que soava quando eu estava com 1 mês, 1 ano, 2 anos falando português. Por que isso é importante? Porque tem 3 coisas que nos ajudam a falar mais como nativo e menos estrangeiro. Essas são contractions, contrações, reductions, que eu chamo de reduções, que é uma tradução direta, e 3 linking sounds, ou sons de ligação. Então, essas 3 coisas são essenciais. São essas coisas que muitas vezes uma pessoa vai estudar 4, 5 anos aqui no Brasil, vai viajar e não vai entender nada, por causa dessas 3 coisas, que nós usamos muitos contractions, que você geralmente vai aprender, mas são as reductions, reduções, que são muito importantes, e linking sounds, que geralmente um aluno de inglês aqui no Brasil não estuda tanto. Então vamos falar mais sobre isso. Contractions. Bem facilzinho, né? Nós temos I am, que é I'm, daí nós usamos o apóstrofo. You are, que é your. E do not, que é don't. Já vimos todas essas contrações aqui. Então essas são contractions. Essas pode ser escrito assim. E norte-americano vai usar contração sempre que puder. Agora tem 2 situações quando nós não vamos usar contrações. Essas situações são quando estamos falando mais formalmente, nós não vamos usar contração, e também quando nós queremos colocar mais ênfase. Daí alguém fala para mim, you are not American. Daí eu posso, em vez de usar contração, eu falo, I am American. Daí eu coloco mais ênfase e eu não uso a contração para poder colocar a ênfase no verbo to be. I am American. Então, nós colocamos a ênfase no verbo auxiliar. Então, essas são contractions, contrações. Agora, reductions, reduções. Nós vamos falar sobre isso mais na frente, mas basicamente o que acontece? Nós temos I'm going to go, que é com dicção melhor, I'm going to go. Mas, quando um norte-americano fala, muitas vezes vai falar I'm gonna go. Esse going to fica gonna. E nós vamos falar mais sobre o futuro de I'm going to go e também vamos falar de algumas reduções. I want to eat, eu quero comer, fica I wanna eat. Quando eu estudei português nos Estados Unidos, eu aprendi, eu estou aqui. Onde você está? Daí eu cheguei aqui no Brasil e as pessoas falavam, eu estou aqui, onde você está? Daí eu ficava, o que foi que falou? Só que eu não sabia como falar o que foi que falou, né? Mas você entende. Então, essas reduções acontecem em todas as línguas. O cérebro ser humano vai sempre tentar fazer mais fácil e mais rápido a comunicação. Então, vai cortando as partes
que não são essenciais para a comunicação. Então aqui é o que acontece. I'm going to go, os sons mais fáceis para o cérebro do ser humano é para dizer I'm gonna go e I wanna eat. É por isso que uma pessoa pode estudar tanto e ainda ir lá para os Estados Unidos e não entender. Essa é a segunda coisa que nós vamos falar a respeito nesse curso para poder melhorar a comunicação e soar menos como estrangeiro. Reductions. Então até agora tem contractions e reductions. Agora, terceiro é linking sound, som de ligação. Daí, nós já vimos and you, certo? I'm American, and you. Então, pode falar assim, que é como a maioria dos norte-americanos falam, ou pode falar com dicção melhor, and you. Os dois jeitos vão ser entendidos. Também temos com would you, que nós vamos ver, would you like to eat, would you? Would you seria com dicção melhor, would you like to eat, mas na comunicação, para ter mais fluidez na frase, geralmente fica would you like something to eat? E agora falando desses números ordinais. 52nd Street quer dizer rua 52ª. Gente, olha como é mais fácil. 52nd, você não tem que mudar de 50 para 50ª. É só 50 e você muda a segunda parte. Então, se fosse 51, 51 seria 51st Street, 52nd Street, 53rd Street, 54th, e de 4th até 21ª, 21st, vai TH. 6th, 7th, 8th, 9th. Daí a parte mais difícil é pronunciar esse TH no final. 54th, por exemplo. 54ª, 54th. 55th. E é tão mais fácil, levou quase uma semana para eu aprender a dizer 52ª quando eu comecei a dar essa aula. E é por isso que eu gosto de falar pelo menos 5 vezes para sentir que não gastei esse tempo essa semana tentando aprender essa 50. Gente, quem criou essa palavra? 52ª. Pense bem, né? Tem que admitir, né? Essa é alguma coisa incrível, essa palavra. 50ª. Não, nunca vou entender. Então, endereço East 52nd Street. Vamos lá, vamos pronunciar. Rua, street. Street. Agora, second. Second. 50. 50. E east. East. East 52nd Street. Tem outro nome de muitas ruas e avenidas nos Estados Unidos, que é Park, ou parque, ou seja, rua ou avenida do parque. Como tem lá em Nova York, nós vamos falar muito de Park Avenue, usar muitos exemplos, que é lá o famoso Park Avenue, que fica perto do Central Park, Parque Central de Nova York. E agora para pronunciar avenue. O que acontece é, por causa do português, muitas vezes as pessoas querem falar avenue, que acaba ficando meio francês, avenue. Daí, o que acontece é que a primeira sílaba é a sílaba tônica. Então é Park Avenue. E fica muito mais difícil pronunciar de francês demais, francesado, sei lá, demais, se você falar Park Avenue e colocar a sílaba tônica como a primeira. Vamos lá. Avenue. Avenue. Park Avenue. Então, fica aqui para responder. Como é que seria fica aqui? Geralmente, a pessoa quer falar is here. Sabemos que nós usamos o verbo to be para coisas fixas. Então, se é fica aqui, seria is, daí here. Só que tem um problema. Em inglês, quando nós usamos o verbo to be, nós temos que ou colocar o nome como sujeito ou pronome. Então, fica aqui não pode ser só is here. Tem que ser it is here. Ou a contração de it e is, sabe o que é? It's here. Agora fica lá, it is there. Ou it's there. Eu vou repetir isso muito, que é muito importante. Se não colocar o pronome it, ou o nome, por exemplo, Park Avenue is here,
Daí vai ficar alguma coisa faltando e soa muito como estrangeiro. O verbo to be requer ou nome ou pronome. Não podemos esquecer disso. E agora é o tempo de nosso Rapid Fire, onde eu vou fazer as perguntas e você vai ter uns 3 segundos para responder. Sem pressão, hein? Daí vamos lá. Number 1. Onde fica a rua? Where is the street? Number 2. Fica aqui. It's here. Number 3. Não fica lá. It's not there. Number 4. Onde fica Rua 5? Where is 5th Street? Se lembra que aqui nós vamos usar o ordinal. Number 5. Avenida Parque não fica aqui. Park Avenue isn't here.